Você é designer gráfico ou social media e está pensando em comprar um MacBook Air M1 em 2025? Será que vale a pena? Bom, meu nome é Lucas Fabres e eu tô aqui hoje para te contar isso. Eu tenho uma empresa de designer de social media e a gente usa essa máquina para quase tudo aqui na empresa. Então hoje eu vou trazer um review para vocês bem completo da minha opinião do que eu acho que vale ou não a pena para você ter essa máquina. Bom, já sendo direto ao ponto, sim, vale a pena. Se era essa a tua dúvida, pode ir embora. Mas se você quer saber o porquê, eu vou te explicar agora, beleza? Vamos lá. Primeiro, qual que era a minha intenção? Eu queria comprar um MacBook M3 com 16 GB de RAM, com 512, 1 TB de armazenamento, só que eu acabei optando por uma compra mais reduzida por alguns empecilhos que eu tive e peguei esse M1, né? Esse meu M1 ele é de 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Hoje no meu dia a dia eu uso bastante o Photoshop, Illustrator, CapCut, tá? E uso os três ao mesmo tempo. Então, eu faço, geralmente são arquivos mais leves, né? E intermediários. Geralmente se baseiam mais em posts para o social media, algumas edições de vídeo, geralmente mais simples, e alguns arquivos intermediários são para impressão, às vezes uma lona, uma placa, mas depende da maneira que você faz, ele ainda não se torna um arquivo pesado, tá? Depende da maneira que você trabalha ele. Então o trabalho acaba sendo bem fluido, tá? Não tem nenhum tipo de travamento. Eu tenho uma máquina aqui que eu gastei em torno de 15 mil reais para montar. Inicialmente não foi com esse propósito, né? Mas é uma máquina bem potente. E ela demora mais, ela tem um trabalho menos fluido do que o MacBook, tá? E esse MacBook eu comprei usado, já comprei ele usado. Eu paguei 3.500, 3.600 reais na época. E foi um achado. Esse MacBook, eu encontro ele no Facebook hoje, Marketplace, o LX, em torno de 4.000, 4.200. Se você procurar bem, você consegue achar esse preço que eu comprei, tá? E hoje eu uso inteiramente ele. E quem usa o computador Windows é o pessoal que faz a parte da postagem, né? A Mariana que faz a parte da postagem e das programações e estratégias. Mas a parte do design em si é toda feita pelo MacBook. Eu uso ele só com uma tela, tá? Isso é algo importante, a gente vai abordar no próximo tópico aqui. Mas de vez em quando eu coloco uma segunda tela nele, que eu uso só para informações, às vezes para algumas inspirações que eu coloco, para deixar o WhatsApp aberto o dia inteiro, porque a tela dele é sensacional e é dela que a gente vai falar agora. Se você chegou até esse vídeo aqui, provavelmente você já deve ter visto vários reviews do MacBook, mostrando ele e tudo mais, então por isso que hoje o foco principal é aqui, eu e você, para que eu consiga te ajudar a tomar essa decisão, tá? Como que é o dia a dia com ele? Ruído, zero ruídos, você não escuta nenhum ruído do equipamento, tá? Então é algo super silencioso, você consegue trabalhar em qualquer local sem incomodar ninguém, não vai ter aquele barulho de ventoinha, aquele o tempo todo. Então é super fluido, é tranquilo. A tela dele é uma tela de retina, né? Ela é excepcional a tela. É a mesma coisa que você tá olhando pro teu iPhone, só que numa tela grande, né? Outra coisa que vale se atentar, eu comprei a versão de 13 polegadas. Eu sou um cara que eu sou acostumado com 2, 3 telas de 21 a 24 polegadas. Então eu achei que eu ia estranhar muito, que seria um grande problema para mim. Mas por incrível que pareça, não foi. E hoje eu acho que se eu tivesse pegado um de 15 polegadas, ou se eu mudar para um de 15 polegadas, vai ser algo que eu vou estranhar. Porque as coisas funcionam muito bem. Você tem uma fluidez muito grande. Para quem trabalha com um iPhone, o ecossistema da Apple é algo absurdo. Então você consegue extrair o melhor da máquina trabalhando em conjunto com o seu iPhone. O envio de arquivos é muito rápido. Se não for algo também imediato, às vezes você fez as gravações, tirou fotos com o seu iPhone, quando você chega no seu escritório ou na sua casa onde você trabalha, já está no app Fotos do MacBook, então você já consegue acessar instantaneamente, entendeu? Pelo MacBook.
Ah, se foi algo que você tirou agora, geralmente demora um pouco para aparecer o fotos, tá? Alguns minutos. Você consegue mandar por AirDrop, é muito rápido, é muito rápido. Você clicou compartilhar a foto ali, o MacBook já recebe, já abre para você a imagem e você já consegue trabalhar nela. Então é muito legal. Para quem faz edição em real time, é muito bom. Porque é rápido, às vezes você tá no evento, você já envia quem tá tirando foto, o fotógrafo já envia para você o MacBook, você já faz as edições, postagem, então é show de bola nesse sentido, é muito bom. O multitarefa no MacBook. Tem muita gente, quando a gente vai ver, alguns reviews, eles falam que 8 GB de RAM não é o suficiente, que você não consegue trabalhar com vários programas abertos ao mesmo tempo. Mentira, balela, conversa para poder dormir. Cara, eu uso o MacBook para muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes eu tô com o Photoshop aberto, Illustrator, CapCut, o ChatGPT, várias abas do Safari aberta e tudo ao mesmo tempo e ele não trava em nenhum momento, tá? É sempre fluido, bem tranquilo. Qual é o momento onde ele pode apresentar algum gargalo? Quando você faz projetos muito grandes, projetos pesados no Photoshop, tá? O Illustrator não tanto, nunca aconteceu do Illustrator de travar para mim, de ficar lento ou algo do gênero. No Photoshop já aconteceu alguns problemas que não são obrigatórios, que não é porque aconteceu comigo, vai acontecer com você, tá? Quais são eles? O primeiro é que eu uso o Photoshop Beta. Eu sou um fanboy de tecnologia, de software e hardware, então eu quero sempre estar à frente do tempo, então eu sempre uso as versões betas. Na versão beta do Photoshop, às vezes ele consome muita memória, não memória de armazenagem mesmo, de armazenamento. E acaba que chega num ponto que você não consegue salvar a hora que você está trabalhando. Isso é algo desesperador. Mas é um problema que acontece, repito, por causa do beta, entendeu? No Photoshop normal isso nunca me aconteceu. Então, para quem é iniciante ou para quem é intermediário, aconselho a usar o Photoshop normal, tá? Se você quiser instalar o beta para brincar de vez em quando, testar algumas novas funcionalidades, é bem bacana. Eu vou estar até trazendo no meu canal aqui algumas atualizações quando saírem, né, algumas funcionalidades, mas é algo que você tem que tomar cuidado. Tudo que é beta por um motivo, entendeu? Tem o risco de dar problema, tem o risco de apresentar alguma instabilidade. E o outro problema que eu já tive no Photoshop são para arquivos grandes em sequência. O que eu fui fazer? Eu fui fazer uma placa para impressão de um cliente, né, um banner, só que ele era muito grande, com outdoor. E aí eu quis testar mesmo o MacBook, jogar ele nas proporções não reais, né, reduzidas, mas relativas a isso. E aí ele apresentou uma lentidão maior no fluxo de trabalho quando eu quis fazer mais de uma prancheta, tá? Até uma prancheta tava tranquilo. Quando eu coloquei 2 pranchetas, ele já foi uma lentidão para você mover os elementos e tudo mais. Só que é algo que eu repito, vai de acordo com a maneira que você trabalha. Eu trabalho muitas vezes, dependendo do que eu for fazer, eu trabalho numa redução de 80%, ou de 70% do tamanho do arquivo real, né? E aí quando eu exporto em alta qualidade e a pessoa consegue colocar no tamanho real tranquilamente. Então isso vai depender da maneira que você trabalha, do fluxo que você tem de trabalho hoje. Vamos falar agora de bateria. É algo excepcional. Parece aqui que eu sou um fanboy da Apple, eu sou apaixonado, mas assim, o que é bom tem que ser dito, não tem jeito. E a bateria dele, ela não se compara a nenhum Windows do mercado. Pode sim existir, lógico, outros Windows mas eu não testei, então eu não tenho autonomia para falar. Eu já tive outros notebooks Windows e não tem comparação a duração da bateria, tá? Num fluxo intenso de trabalho, você vai ter uma bateria de 5 a 6 horas de bateria, tá? Mas isso assim eu tô falando que eu tô te dizendo aqui. Photoshop, Illustrator, CapCut aberto e sentando marcha nas edições, entendeu? Se você for usar para um negócio mais leve, assim, eu sou só social media, não faço edição, ou uso Canva para fazer edições, cara, esse notebook vai durar pra você o dia inteiro a bateria com uma tranquilidade grande, assim, de 12 a 13 horas de bateria, que é o que a Apple promete e cumpre, tá? Nos dias que eu não faço edição, que eu tô mais relax, que eu tô em casa, eu fico com ele o dia inteiro sem carregar tranquilamente, tá? Então a bateria é algo super positivo. Para quem já teve ou tem notebook Windows, sabe que
Você tem que estar plugado na tomada em 80% do tempo, né? Um notebook Windows dura 2 horas fora da tomada e olhe lá. Então é algo que é muito importante pra gente que quer uma mobilidade maior, né? Por que foi que eu optei por pegar o MacBook, comecei a me interessar pelo MacBook? Porque eu quero mais liberdade para onde eu vou, né? Então, tanto para clientes, quando eu vou visitar alguns clientes, é algo super bacana você pegar um MacBook e você mostrar para o cliente, tipo assim, mostrar para o cliente não, né? Você abrir na mesa, traz uma autoridade, querendo ou não, ele traz uma autoridade, traz um ar de superioridade, vamos colocar assim, de profissionalismo. Então é algo legal, mas é bom para quando eu vou viajar. Sou um cara que eu gosto de passar um tempo em lugares, chácaras, sítios. Tenho parentes, minha esposa tem parentes que são da Bahia, então a gente consegue viajar, consegue curtir, consegue aproveitar. E se eu precisar trabalhar, se eu não tiver, né, de folga, se eu não tiver tirado um tempo para mim, eu consigo trabalhar de onde eu estiver, tá? Então você consegue ir para lugar que for, para outro lado do mundo, que você vai conseguir ter a mobilidade, ter uma super máquina na sua mão o tempo inteiro. Então isso é super legal. Outro lado positivo, tá? O carregamento dele é muito rápido. Em torno de 40 minutos você consegue 80% de bateria tranquilamente, tá? 1 hora ele está 100% carregado, fácil. E aí você tem toda essa bateria, essa durabilidade. O que eu precisei fazer para ter um carregamento mais rápido, tá? Eu comprei um carregador da Baseus, se eu não me engano, e ele é de 65 watts. Então eu comprei ele e comprei o cabo. Comprei o meu iPhone, é o iPhone 11, então ele é entrada Lightning. Eu comprei um cabo bem legal, tá até aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Ele tem 2 pontas, tá vendo? A versão Lightning e a USB-C, que é a do MacBook. Então, um lado dele eu conecto na caixinha e o outro eu conecto ou no iPhone ou no MacBook. Cabo longo, tá vendo? Bem longo, então é bem legal para você deixar na mesa, ou você vai para um hotel, alguma coisa, você consegue deixar o cabo bem longo, ó, os braços abertos, ele não chega a esticar, tá vendo? Então é bem legal. Posso deixar aqui o link dos 2 produtos na descrição, tá? Eu comprei no AliExpress, então é uma marca confiável e é algo super legal. E dá essa agilidade tanto para o iPhone, você carrega super rápido, depois que você acostumar com isso aqui, você nunca mais vai querer usar o carregador original, te prometo. O MacBook é a mesma coisa também, carrega super rápido. Armazenamento, 256 GB, Lucas, é ou não o suficiente? E eu vou explicar o porquê. Mesmo comentando sobre aquele problema do Photoshop, de consumir praticamente todo o armazenamento e dar aquela travada, isso não é algo que acontece o tempo inteiro, não é algo que acontece se você usar o Photoshop normal. Porém, o que eu faço? Eu pago mensalmente R$50 por mês para a Apple e eu assino o iCloud. E o armazenamento é perfeito. Como eu te falei, o ecossistema da Apple é muito bem feito, né? E ele conversa bem com o Windows. Muita gente acha que não, mas ele conversa bem com o Windows. Essa máquina aqui, ela tem o iCloud nela, as pastas, né? E eu consigo jogar arquivos de um para o outro muito rápido. E todo o meu material, todos os materiais do meu cliente, tá tudo guardado na nuvem. Então, se por um acaso for roubado, se por um acaso eu tiver algum problema no meu HD, no meu MacBook, tá tudo na nuvem, tá tudo salvo. Eu ou mando arrumar, ou compro outro MacBook, eu já vou ter os meus arquivos salvos. E é algo super importante. Eu comprei aqui um SSD da Condition. Muito legal também, tá? Custo-benefício excelente, portátil, tá vendo? Eu geralmente uso aquela mochila quando vou viajar. E aí coloco ele na mochila, ó, tem o cabinho dele aqui, que também tem adaptação para USB-C. Não serve em iPhone, tá? Porque ele puxa muita energia, o iPhone não dá conta de fazer. Até dá pra fazer uma gambiarra, mas isso aí para outro vídeo para explicar para vocês. Mas ele é muito bom, eu uso ele quando o cliente tem algum material e ele quer que eu vá buscar no local físico, eu vou com esse SSD, pego todo o material, plugo aqui no MacBook, transfiro pro iCloud e acabou. Então eu uso ele mais para transferência. É de 456 GB? Não, 516 GB o SSD. Muito bom. Também posso deixar o link na descrição. Se eu não deixar o link na descrição, se você tiver interesse, me pergunta aqui nos comentários que eu coloco, posso acabar esquecendo. Então, o armazenamento, o que acontece? Os 50 GB que eu pago da Apple, ele é os 50 GB, só R$50 que eu pago da Apple,
Ele é muito, muito bom, porque eu tenho 2 teras de armazenamento. E eu não uso ainda 20% disso, porque conforme o material vai ficando muito velho, a gente vai se desfazendo do material que às vezes a gente acaba atualizando, a gente está sempre evoluindo, né? Então, uma arte que a gente faz hoje, um criativo que a gente monta hoje, daqui 2, 3 meses a gente já não gosta mais de usar ele, porque a gente já se atualizou, já se modernizou, já tem novas técnicas de criação, então a gente acaba se desfazendo deles. Um ou outro PSD, os PSDs geralmente a gente guarda, né? Mas os PNGs, JPEGs, a gente despacha tudo porque não tem necessidade da gente estar com ele. A gente fica com ele em torno de 30 a 60 dias, depois a gente despacha e fica só com o PSD, porque se a gente precisar gerar em imagem novamente, a gente abre o PSD, gera, tá tudo certo, e não fica o mesmo arquivo, 2, 3 arquivos na pasta, né? Bom, eu acho que já me estendi demais. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não falei aqui no vídeo, vocês quiserem que eu faça um novo vídeo, ou algumas perguntas eu posso responder no status do Instagram também, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Mas basicamente é isso, tá? Sim, a resposta final é vale a pena. Se você é iniciante, com certeza. Se você é intermediário, também, tá? Se você é um designer ou tem uma agência que é avançado, já é totalmente profissional e tem a condição de pegar um melhor, ok, pega, entendeu? Eu sou um cara que eu sou fanboy de tecnologia, acredito que no ano que vem agora eu vou estar pegando o M4, mas porque eu gosto de tecnologia. Hoje eu não sinto a necessidade de substituir o meu M1 e eu não vou vender ele, mesmo que eu pegue o M4, eu não vou vender ele. Eu tenho interesse em vender o meu computador, o Windows, mas esse aqui ele vai continuar, vai passar para Mariana para ela fazer as postagens, fazer as estratégias, montar as estratégias tudo certinho, e eu vou estar com o outro moderno. Talvez eu até pegue o de 15 polegadas, talvez não, porque eu me acostumei com esses 13 polegadas e algo super portátil, né, super gostoso de usar, então é algo que eu vou ainda decidir. Quem sabe eu trazendo, eu comprando ou adquirindo antes também, eu trago aqui, então se inscreve no canal, que aí eu mostro pra vocês. Mas basicamente é isso. Eu vou estar respondendo todos os comentários, então qualquer dúvida que você tiver, coloca nos comentários, eu respondo. Se você quiser me seguir no Instagram, eu vou colocar aqui o Instagram da Fabras Design, e a gente pode estar conversando mais por lá, bater um papo direto, me chama no direct. Eu coloco algumas vezes as caixas de pergunta lá, as caixinhas de pergunta, então a gente pode estar respondendo, trocando uma ideia. E é isso. Vamos pra cima, é nóis.